O vídeo começa com Nate chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e diz que ela está muito linda. A garota fala que está bem, mas não dá muita atenção para o rapaz. Ele então diz que é novo na cidade e que ela deveria lhe mostrar alguns pontos. A garota fala que não e que ela não é uma guia turística. O rapaz fica um pouco impressionado com a resposta da garota, mas pergunta se ela namora ou algo assim. Ela responde para ele que não. O youtuber fala que ela poderia passar o seu número para eles se conhecerem e diz que a cidade parece ter vários locais legais. A moça fala que isso não é problema dela e diz que não irá passar o seu número e manda o rapaz parar de incomodá-la. Nate aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, não perde tempo e volta rapidamente para conversar com ele. Ela volta perguntando se esse carro é dele. Ele fala que sim e pergunta o que ela precisa. A garota então pergunta se ele poderia dar uma carona para ela. Nate pergunta por que faria isso e também fala que ela já parecia bem decidida do seu caminho. A mulher fala que não sabia que o rapaz tinha um carro desse. O rapaz então fala que ela poderia ter descoberto isso bem fácil se tivesse dado um pouco de atenção para ele. E ela fala que está tentando ter uma boa conversa com ele agora. O youtuber fala que agora é tarde demais e que ele já está indo para sua casa. A moça fala que ela poderia ir com ele. O rapaz pergunta por que ela quer isso e diz que quando ele estava tentando conhecê-la, ela não parecia querer o mesmo e pergunta por que a energia dela mudou tanto agora. Ela fala que não mudou nada e diz que ele só está bem chato agora com essas perguntas. O rapaz fala que só está tentando devolver a energia que recebeu. A mulher fala que ele não precisa disso. O rapaz então pergunta se ela acha que merece entrar no carro dele. E ela fala que o carro do rapaz é bonito e ela também é. E diz que eles são a combinação perfeita. Nate dá uma risadinha e diz que irá dar uma chance para ela. E chama ela para entrar no seu carro. A garota entra rapidamente no carro, convencida que tinha se dado bem com o Nate. Após entrar, o rapaz fala que ela parece uma garota legal, mas pergunta por que ela foi daquele jeito com ele na calçada. A moça pergunta se ele não gostou de ser rejeitado. Nate pergunta se ela o rejeitou. E a garota fala que estava brincando e que na calçada ela só estava jogando duro para conseguir o que gosta. Nate pergunta o que fez ela parar com esse jogo. E ela responde apenas dizendo que gosta do carro do rapaz. O Nate fala que ok e diz que adicionou esse carro à sua coleção recentemente. A mulher fala que isso é legal e pergunta a Nate quantos carros que ele tem. E o rapaz fala que tem 8 ao total. Eles conversam um pouco e Nate diz que eles deveriam sair para se conhecer, mas diz para ela que não será possível, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota começa a rir, achando que o rapaz está brincando, e fala que ele pegou pesado nessa. Ele diz que é sério e pede ela para descer. A mulher fica brava e desce achando ruim, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com Naya abordando essa bela garota. Ele aborda a moça perguntando como ela está e qual o seu nome. Mas a moça já vai dizendo que não está interessada. O youtuber fala que ela nem sabe o que ele iria dizer. A garota fala que já conhece os caras como ele, já sabe o que eles querem. O youtuber então fala que está a fim de conhecer seus vizinhos e fala que ele está ali há pouco tempo. A garota fala que já sabia e diz que ele nem faz nem um pouco o seu tipo e já tem compromisso mesmo e se não tivesse ela não iria com ele. Ele fala que tudo bem e se despede da garota e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro de luxo de Naya, na mesma hora volta rapidamente para conversar com ele. Ela volta perguntando o que o rapaz iria fazer, e ele diz que só está pretendendo dar algumas voltas por aí para conhecer mais a cidade. A garota fala que pensou melhor e que ela pode acompanhá-lo. Naya pergunta por que ela quer isto, e diz que ela nem parecia nem um pouco interessada em ajudá-lo.
Ela diz que seus amigos cancelaram um plano que eles iriam fazer. O youtuber pergunta se eles cancelaram tão rápido assim, vários ao mesmo tempo. E ela fala que perguntou quem iria e que agorinha uma boa parte disse que não irá mais. E ela resolveu dar uma chance para ele. O rapaz pergunta se foi isso mesmo e que ela parece estar com uma energia totalmente diferente. A mulher fala que estava normal e falou com ele um pouco rude, porque já está um pouco cansada de vários caras chegando nela. Mas ela também percebeu que ele é um cara bem diferente. O youtuber fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. Ela fala que tem um show ali perto da praia e como ela não vê seus amigos há bastante tempo, ela ficou bem animada. O rapaz fala que ok e fala que chegou um mês, mas que quase não saiu pela cidade, pois seu trabalho ocupou muito ele todos os dias. A moça fala que agora ele pode relaxar e que eles podem sair por aí. E fala que pode mostrar a cidade e também fala que ela pode aproveitar para tirar umas fotos com o carro dele e postar no seu Instagram. O YouTube então fala, vamos lá e chama ela para entrar no carro. A garota entra achando que iria se dar bem com Naya. Após ela entrar, o YouTube pergunta à garota com que ela trabalha. E ela diz que ela é enfermeira. Naya pergunta de qual área ela é. E ela diz enfermeira pediátrica. Ele acha interessante e pergunta se ela gosta do que faz. Ela diz que gosta bastante e pergunta o mesmo para Naya. Ele diz que é do ramo de imobiliária. A moça fala que isso é bacana e diz que para ter um carro desse, ela só trabalhar em algo desse estilo mesmo. O YouTube, após a conhecer a garota um pouco, fala que eles poderiam dar um rolê muito legal e se divertir bastante. Mas que isso não será possível, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A moça pergunta se isso é sério e diz que se for mesmo, apenas Naya que está perdendo. O rapaz fala que é sério sim e pede para ela descer. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Naya. O vídeo começa com Nate chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e diz que ela está muito linda. A garota fala que está bem, mas não dá muita atenção para o rapaz. Ele então diz que é novo na cidade e que ela deveria lhe mostrar alguns pontos. A garota fala que não e que ela não é uma guia turística. O rapaz fica um pouco impressionado com a resposta da garota, mas pergunta se ela namora ou algo assim. Ela responde para ele que não. O youtuber fala que ela poderia passar o seu número para eles se conhecerem. E diz que a cidade parece ter vários locais legais. A moça fala que isso não é problema dela e diz que não irá passar o seu número e manda o rapaz parar de incomodá-la. Nate aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, não perde tempo e volta rapidamente para conversar com ele. Ela volta perguntando se esse carro é dele. Ele fala que sim e pergunta o que ela precisa. A garota então pergunta se ele poderia dar uma carona para ela. Nate pergunta por que faria isso e também fala que ela já parecia bem decidida do seu caminho. A mulher fala que não sabia que o rapaz tinha um carro desse. O rapaz então fala que ela poderia ter descoberto isso bem fácil se tivesse dado um pouco de atenção para ele. E ela fala que está tentando ter uma boa conversa com ele agora. O youtuber fala que agora é tarde demais e que ele já está indo para sua casa. A moça fala que ela poderia ir com ele. O rapaz pergunta por que ela quer isso e diz que quando ele estava tentando conhecê-la, ela não parecia querer o mesmo. E pergunta por que a energia dela mudou tanto agora. Ela fala que não mudou nada e diz que ele só está bem chato agora com essas perguntas. O rapaz fala que só está tentando devolver a energia que recebeu. A mulher fala que ele não precisa disso. O rapaz então pergunta se ela acha que merece entrar no carro dele. E ela fala que o carro do rapaz é bonito e ela também é. E diz que eles são a combinação perfeita. Nate dá uma risadinha e diz que irá dar uma chance para ela. E chama ela para entrar no seu carro.
A garota entra rapidamente no carro, convencida que tinha se dado bem com o Nate. Após entrar, o rapaz fala que ela parece uma garota legal, mas pergunta por que ela foi daquele jeito com ele na calçada. A moça pergunta se ele não gostou de ser rejeitado. Nate pergunta se ela o rejeitou, e a garota fala que estava brincando e que na calçada ela só estava jogando duro para conseguir o que gosta. Nate pergunta o que fez ela parar com esse jogo, e ela responde apenas dizendo que gosta do carro do rapaz. O Nate fala que ok e diz que adicionou esse carro à sua coleção recentemente. A mulher fala que isso é legal e pergunta a Nate quantos carros que ele tem, e o rapaz fala que tem 8 ao total. Eles conversam um pouco e Nate diz que eles deveriam sair para se conhecer, mas diz para ela que não será possível, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota começa a rir, achando que o rapaz está brincando, e fala que ele pegou pesado nessa. Ele diz que é sério e pede ela para descer. A mulher fica brava e desce achando ruim, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com o Naya abordando essa bela garota. Ele aborda a moça perguntando como ela está e qual o seu nome. Mas a moça já vai dizendo que não está interessada. O youtuber fala que ela nem sabe o que ele iria dizer. A garota fala que já conhece os caras como ele e já sabe o que eles querem. O youtuber então fala que está a fim de conhecer seus vizinhos e fala que ele está ali há pouco tempo. A garota fala que já sabia e diz que ele nem faz nem um pouco o seu tipo e já tem compromisso mesmo, e se não tivesse ela não iria com ele. Ele fala que tudo bem e se despede da garota e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro de luxo de Naya, na mesma hora volta rapidamente para conversar com ele. Ela volta perguntando o que o rapaz iria fazer, e ele diz que só está pretendendo dar algumas voltas por aí para conhecer mais a cidade. A garota fala que pensou melhor e que ela pode acompanhá-lo. Naya pergunta por que ela quer isto, e diz que ela nem parecia nem um pouco interessada em ajudá-lo. Ela diz que seus amigos cancelaram o plano que eles iriam fazer. O youtuber pergunta se eles cancelaram tão rápido assim, vários ao mesmo tempo. E ela fala que perguntou quem iria, e que agorinha uma boa parte disse que não irá mais. E ela resolveu dar uma chance para ele. O rapaz pergunta se foi isso mesmo e que ela parece estar com uma energia totalmente diferente. A mulher fala que estava normal e falou com ele um pouco rude, porque já está um pouco cansada de vários caras chegando nela. Mas ela também percebeu que ele é um cara bem diferente. O youtuber fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. Ela fala que tem um show ali perto da praia e como ela não vê seus amigos há bastante tempo, ela ficou bem animada. O rapaz fala que ok e fala que chegou um mês, mas que quase não saiu pela cidade, pois seu trabalho ocupou muito ele todos os dias. A moça fala que agora ele pode relaxar e que eles podem sair por aí. E fala que pode mostrar a cidade e também fala que ela pode aproveitar para tirar umas fotos com o carro dele e postar no seu Instagram. O YouTube então fala, vamos lá, e chama ela para entrar no carro. A garota entra achando que iria se dar bem com o Naya. Após ela entrar, o YouTube pergunta à garota com que ela trabalha. E ela diz que ela é enfermeira. Naya pergunta de qual área ela é, e ela diz enfermeira pediátrica. Ele acha interessante e pergunta se ela gosta do que faz. Ela diz que gosta bastante e pergunta o mesmo para Naya. Ele diz que é do ramo de imobiliária. A moça fala que isso é bacana e diz que para ter um carro desse, ela só trabalhar em algo desse estilo mesmo. O YouTube, após a conhecer a garota um pouco, fala que eles poderiam dar um rolê muito legal e se divertir bastante, mas que isso não será possível, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A moça pergunta se isso é sério e diz que se for mesmo, apenas Naya que está perdendo. O rapaz fala que é sério sim e pede para ela descer. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Naya.
O vídeo começa com Damon abordando essa morena. Ele a elogia e fala que ela tá parecendo uma modelo. Ela então fala que tem sim um empresário. Ele pergunta se pode caminhar com ela. E ela responde que não acha uma boa ideia. Ele então pergunta em qual ramo é a empresa dela. E ela responde que é no ramo de finanças. Ele então pergunta qual o nome dela. E ela fala pra ele que se chama Sunny. Ele então pergunta se pode falar com ela bem rapidinho, e ela fala que não porque ele está fazendo ela perder dinheiro. Ele então pergunta se ela tem um Instagram para passar para ele. Ela fala que não passa nenhum contato para estranhos. Ele fala que só está tentando conhecê-la melhor. Ela fala para olhar para ele e ver como ele está mal vestido e para ele se tocar. Ele então fala que gosta de sair assim, com roupas à vontade. Ele pergunta se ela não está interessada em dar uma volta no seu carro. E ela responde que não, obrigado, e vai embora. Em seguida, após a mulher ver a Lamborghini de Damon, é quase inevitável ela voltar. Ela vem atrás dele perguntando como ele se chama. Ele fala seu nome para ela e pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que não queria ter sido grossa com ele, mas que agora ela viu que ele é um rapaz bem sucedido. Ele então fala que só estava tentando fazer amizades e que ela não precisava tratá-lo daquele jeito. Ela responde que agora vai ser generosa com ele e pergunta se ele não quer fazer alguma coisa agora com ela. Ele fala que sim e convida ela para entrar no carro com ele e pergunta se ela gostou da Lamborghini dele. Ela fala que sim, que o carro dele é muito bom. Ele e ela entram na Lamborghini e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, eles conversam sobre relacionamento e sobre ganhar dinheiro. Em seguida, ele começa a questionar por que ela não queria nada com ele e depois mudou de ideia de repente. E ela fala que sabe que errou e vai dar um jeito nisso. Ela então pergunta o que ele acha deles irem para a casa dela para curtir um pouco e passar a tarde juntos. Ele fala que na verdade ele não vai mais querer sair com ela, porque ela foi muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e manda ela descer do carro e fala para ela ir ganhar o seu próprio dinheiro. Ela tenta fazê-lo mudar de ideia, mas ele se mantém firme e fala para ela dar o fora do seu carro. E no fim ela acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. London aborda a mulher elogiando dela, dizendo que ela é muito linda. O rapaz pergunta à garota seu nome e ela diz que seu nome é Nick. O youtuber fala que seu nome é London e tenta se apresentar para ela, mas a garota o ignora e continua mexendo em seu celular. O youtuber pergunta se ela tem interesse em fazer novas amizades, mas a mulher responde para ele que não. Então London desiste de tentar conversar com ela e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E na hora que a garota vê que o cara está com um super carro de luxo, é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, a garota volta no mesmo momento, puxando o assunto com ele. A garota, surpresa, pergunta se aquele carro é mesmo de London. E ele responde para ela dizendo que sim. A garota elogia, dizendo que seu carro é muito bonito e pergunta se ela poderia dar uma volta. Mas London questiona, perguntando por que ela não deu bola para ele ali na calçada. A garota fala que é porque ele não parecia ser uma pessoa que tem dinheiro, mas agora mostrou para ela ter um carro de luxo e que agora eles podem se conhecer. O youtuber então pergunta para ela se o carro dele faz tanta diferença assim.
A mulher responde que claro que sim, que isso mostra que ele é um cara bem sucedido. Após o YouTube mudar de assunto, ele pergunta de onde a garota é. A mulher fala pra ele que ela nasceu em Houston e mudou para essa cidade há poucos anos. O London pergunta o porquê dela ter se mudado para cá, mas a garota não responde e já vai tentando entrar no carro. O YouTube então não gosta da atitude dela e continua o teste e convida ela para entrar no carro. E rapidamente ela aceita e entra no carro de London. Após eles entrarem no carro, o rapaz fala para ela que estava apenas tentando conhecer ela melhor. E então a garota fala para ele levar ela no shopping e assim poderem se conhecer melhor e fazer compras. O YouTube novamente muda de assunto e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. A mulher fala pra ele que gosta de caras que levem ela para lugares chiques e que compre joias caras e roupas. O YouTube pergunta com o que ela trabalha. E a garota diz que não trabalha com nada e que é o seu namorado que paga todas as suas despesas. O YouTuber fica surpreso e conta sua história. Ele fala que morava com sua namorada, mas que um belo dia, após chegar do trabalho, ela tinha o deixado. E por isso ele gosta de fazer novas amizades. E que ela demonstrou ser muito interesseira. E que ele não tem mais interesse de sair com ela. E pede para ela descer. A garota desce do carro xingando, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com London abordando essa loira. Ele pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. E tenta pegar na mão da garota, mas ela sai andando e não dá nenhuma moral para ele. O YouTuber pergunta se ela não poderia apertar a sua mão e fala seu nome e pergunta também onde tem uma cafeteria aqui perto. A mulher fala que não o conhece e não sabe dessa informação para ele. London então fala que ela é muito linda e gostaria de convidá-la para tomar um café com ele. De forma bem rude, ela responde que não e fala para ele se enxergar e fala também que tem namorado e que ama o namorado dela. London pergunta se ela não quer conhecer ninguém agora. Ela responde que não e mesmo que ela não tivesse namorado, ele não está no nível dela e o ignora. Ele fala que tudo bem e só queria conhecê-la, mas já entendeu o recado dela e vai em direção ao seu Corvette. E quando ela vê o Corvette de London, é aí que a mágica acontece. Como num passe de mágica, ela vem atrás dele dizendo que o carro dele é muito bom e que é sua cor favorita. O London fala que queria levá-la para sair com ele. A garota muda de ideia e fala que sim, que quer ir com ele. London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, mas ela fala que ele não precisa ficar sabendo. O YouTube pergunta o que fez ela mudar de ideia em apenas 2 segundos. Ela fala que ele é um bebê e que ela vai dar uma chance para ele. London então fala para ela entrar no carro com ele. Ela dá a volta e entra no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, o London fala que achou que ela tinha namorado. E ela responde que é complicado, mas ela não está aqui para falar disso. E que gostaria de sair para dar uma volta com ele. Em seguida, ela fala que ela é da Colômbia e que também fala espanhol. O YouTube pede para ela falar uma frase em espanhol picante. E ela fala para ele uma frase e ele pergunta o que ela quis dizer. E ela traduz para ele e fala: leve-me para fazer compras. London fala que ele ainda não o conhece e que ele não vai levar ela a lugar algum. Nessa hora, London fala para ela descer do carro porque não quer sair com ela, porque ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A garota fala para ele que ele é muito feio e que ele não tinha chance com ela mesmo. Ela desce do carro, mas acaba sendo rejeitada pelo London.
O vídeo começa com Sub chavecando essa loira. Ele pede desculpas e pergunta se ela está braba. Ela responde que não, que ela está normal. Ele pergunta se ela vai para a academia e pergunta se pode malhar com ela. A garota responde que está bem sozinha e que não precisa de companhia e que ela tem namorado. Ele então pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar para ela. Mas a mulher pega na mão dele com o maior desinteresse. Em seguida, ele fala que é novo na área e está tentando sair com ela, e que se ela não pode agora, eles podem combinar para outra hora. Ela fala para ele olhar para ele e diz que ele parece um sem-teto. Ele fala que está com as roupas rasgadas, mas que isso está na moda. Então ele pergunta se pode pegar o número dela para eles trocarem mensagens. Mas ela responde e pergunta se ele é surdo e fala que já disse que tem namorado. Na sequência, ela pega um teaser de dar choque e fala que se ele não for embora, vai sobrar para ele. O YouTube fica com medo e sai correndo e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher vê a burrada que ela tá fazendo e vai atrás dele pedindo desculpas. O YouTube fala que está com medo e que não quer problemas. Ela fala que está mais calma agora e que eles podem conversar. Ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. Ele responde que sim, mas questiona sobre o namorado dela. E ela fala que não tem namorado e pede desculpas por ter mentido. O rapaz pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que queria tomar um café e conhecer o carro dele. Em seguida, o YouTube chama ela para entrar no carro com ele e ver o seu carro por dentro. Nessa hora, ele pergunta por que ela não deu moral para ele quando tentou falar com ela. E ela responde que foi por causa do jeito que ele abordou ela. Ele fala que ela inventou que tinha namorado só para não dar nenhuma chance para ele. E agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ele fala que tá na cara que ela é uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é e pergunta qual o problema dele e chama ele de feio. O YouTube acha ruim e fala que está gravando para o YouTube que ela vai ficar famosa. A garota fica braba e começa a correr atrás dele. Ele então pede para ela se acalmar e fala que vai deletar o vídeo. E fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Em seguida, ele vai indo para o lado do seu carro e fala que vai postar sim o vídeo e entra dentro do Corvette. A garota vai atrás dele, fica nervosa e xinga o YouTuber, mas no fim ela acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Naya abordando essa bela jovem. Ele pergunta como ela está e fala que ela tá linda demais e se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número e a garota, muito simpática, passa o contato para ele. Ele fala que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando fazer algumas amizades e pergunta se ela poderia ser sua amiga. A garota fala que sim, que não tem nada demais. Em seguida, ele se senta com ela e fala que ele é de Houston e ela fala que é de Dallas. Ela pergunta quanto tempo ele está na cidade e ele responde que faz só alguns dias. Em seguida, ele pergunta quais os melhores pratos de comida que servem aqui nos melhores restaurantes. Ela responde que gosta muito de frutos do mar. Naya fala que gosta muito de churrasco e que adora uma boa churrascaria. Na sequência, ele chama ela para conversarem dentro da sua Lamborghini. A garota topa e aceita o convite dele. E a impressão que a gente tem é que ela gostou de falar com ele e não está demonstrando ser uma interesseira. Então, ele abre a porta e entra com ela na Lamborghini.
Dentro do carro, ele pergunta como que uma garota linda igual ela está solteira. Ela responde que ainda não conheceu um cara legal igual ele. Então o YouTube pergunta o que ela faz e ela responde que é modelo e também faz vídeos para o YouTube e deixa ele surpreso. Em seguida, depois de saírem do carro, ele fala que na verdade está gravando um vídeo para o YouTube para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando. Ele diz que gostou dela e ela passou no seu teste e chama ela para dar uma volta na sua Lamborghini. Ela topa e entra no carro com ele. E ele acelera a Lamborghini e temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com London perguntando a essa garota qual o caminho mais fácil para chegar no coração dela. A garota responde que ele não vai conseguir nada com ela com essas cantadinhas baratas. Em seguida, ele tenta pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone. London então pega na mão dela, a cumprimenta e se despede e a deseja um bom dia e parte para o plano B. Então ele caminha até a sua Lamborghini Urus e magicamente, na hora que ela vê que ele está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e fala que comprou esse carro há pouco tempo e pergunta se ela gosta. Depois dela falar que gostou muito do carro, London fala que não quer atrapalhá-la, já que ela não quis passar o seu telefone para ele e fala que já está indo embora. Mas na mesma hora ela fala que vai passar o número para ele e pede desculpas por ter sido meia rude com ele. Então London fala que só queria convidá-la para almoçar com ele porque ele está tentando achar um bom restaurante. Ela topa e aceita o convite de London e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, London fala que não vai mais querer sair com ela, porque ele pensou melhor e viu que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque não queria nada com ele e mudou de ideia só por causa do carro. Ele então pede para ela descer do carro e quando ela vai descer, ele mostra para ela a câmera que está filmando e fala que está gravando um vídeo para o YouTube. A garota leva na brincadeira e sai falando que ele não tem dinheiro nenhum e que o carro dele deve ser alugado. London então fala que ela foi muito interesseira e é uma das maiores interesseiras aqui do canal. O vídeo começa com Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O YouTuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa. E ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele.
Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então, ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a morena e fala que gostou da roupa dela e pergunta qual o seu nome. Entretanto, ela fala que não tem tempo para falar com ele e tenta sair andando. O YouTube pede para falar com ela bem rapidinho. Então ele pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que ele não tá fazendo nada por ela e não tem como ela passar o seu número para ele. Então o Nate fala que só está tentando conhecê-la porque ele achou ela muito linda. A garota fala para ele olhar para si mesmo e se tocar porque ele não tem chance com uma garota do nível dela. E a garota responde que ele não faz o tipo dela e manda ele embora e sai dando tchauzinho com as mãos. Então o Nate vai pro plano B e caminha até o seu Audi R8 e nessa hora a mágica acontece. A mulher fica toda perturbada e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e fala que esse é um dos seus vários carros de luxo e deixa ela ainda mais impressionada. A garota fala que mudou de ideia e que agora eles podem sair para dar uma volta. O Nate pergunta o que aconteceu com o compromisso dela e ela responde que pode desmarcar. Então ele fala que ele é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor, mas ela não o tratou bem do jeito que ele queria. Ela fala que não sabia que ele tinha um carro desse e pede desculpas para ele. Então o Nate fala que pode levá-la para sua cobertura e ela aceita e entra com ele na máquina do youtuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um Audi R8 e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, o YouTube fala que pensou melhor e viu que ela não é a mulher que ele imaginava que fosse. E o comportamento dela no início mostrou quem realmente ela é. Ele fala que não quer mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ela só está interessada no carro e no seu dinheiro. Ele fala para ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher tenta se explicar e fala que não é garimpeira. O Nate fala que é sim e pergunta por que ela voltou para falar com ele e se não foi por causa do carro e pede para ela dizer a verdade porque isso já tá na cara. E se não fosse isso, ele nem teria nenhuma chance com ela. Ele então pede para ela descer do carro e ela desce do carro e acaba sendo rejeitada. E ele a deseja um bom dia. O vídeo começa com o London que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele chega na garota e pergunta como ela vai. E depois dela dizer que está bem, ele pergunta qual o nome dela.
A mulher já responde na lata que ela tem namorado. London, mesmo assim, fala que gostaria de saber qual o nome dela. Ela ainda fala que ele não faz o tipo dela e que é melhor ele não ficar insistindo. O youtuber fala que achou ela muito linda e pergunta se ela tá vindo da academia. A garota responde que sim. Ele então pergunta se não pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor, inicialmente como amigos. Mas a mulher fala que já disse que tem namorado e manda ele ir embora. Em seguida, London fala que não vai mais incomodá-la e fala que só queria conhecê-la melhor e se despede e vai em direção ao Corvette. Mas na hora que a garota vê a máquina do youtuber, ela fica desorientada e vai atrás dele, fazendo aquela perguntinha famosa de sempre: esse carro é seu? O youtuber fala que sim e que ele tem as chaves do carro e fala que não vai mais incomodá-la. A garota fala que ela pensou melhor e eles podem se conhecer sim. E magicamente, nessa hora, ela nem parece mais ter namorado. E meus amigos, essa é a mágica que o Corvette faz. Ele faz até os namorados desaparecerem. Na sequência, o London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e precisa passar lá agora e chama a garota para vir com ele. E depois eles vão no shopping para fazer compras. A garota não resiste e topa e aceita. Ele chama ela para eles entrarem no carro. Papo vai, papo vem e tava tudo indo bem, até que o London começa a perguntar por que ela falou que tinha namorado. Ela responde que tem namorado, mas está quase terminando com ele porque ele não tem muito dinheiro. Então, nessa hora, o London fala que não quer mais sair com ela porque ela tá mostrando ser uma garimpeira de ouro e que ela deveria de ter vergonha de dizer isso do seu namorado, porque ele não ter dinheiro não faz dele menor do que ninguém. E manda ela sair do carro. Ela pergunta se ele vai fazer isso e ele fala que sim e pede para ela descer. E ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. Começamos o vídeo com o youtuber Nia Price com aquela abordagem padrão, perguntando como ela está. Ele elogia a beleza dela e pergunta qual o seu nome. Em seguida, ele se apresenta e a garota fala que se chama Cassandra e agradece o elogio. O YouTube pergunta aonde ela vai com tanta pressa e ela fala que vai encontrar as amigas para sair para comer alguma coisa no shopping. Nia pergunta se ele pode pegar o seu Instagram porque ele gostou dela, porém ela fala que está em um relacionamento e é fiel. O YouTube insiste em pegar seu telefone, mas ela não passa. Então ele fala que entende, a deseja um bom dia e vai em direção à Lamborghini. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, na mesma hora ela volta e para na frente do carro e pergunta se ele ainda quer o número dela. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que adorou. Em seguida, ele fala que estava tentando chamá-la para dar uma volta na sua Lamborghini e mostra para ela um prédio ali na frente e fala que lá é uma cobertura que ele tem e diz a ela que eles poderiam ir lá depois de dar uma volta no seu carro. A mulher, muito interessada, aceita a proposta dele. Então o youtuber fala que não quer perder mais tempo e chama ela e abre a porta da máquina para ela entrar. Dentro do carro, ele pergunta para ela aonde o namorado dela está e se ela não vai ter problema com ele por causa dele. Ela fala que não, porque ele está trabalhando e vai ser um segredinho deles.
O youtuber então fala que ele é bom de guardar segredo e que ela não precisa se preocupar. Então ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela responde que está fazendo faculdade e que não está sobrando muito tempo para ela. Em seguida, o youtuber pergunta se ela está feliz com o namorado dela. Ela fala que poderia estar mais feliz porque o namorado dela não ganha tão bem e eles estão brigando muito. Naya fala para ela que com ele as coisas seriam diferentes e que ele poderia dar uma vida de luxo para ela. Então a garota fala que está disposta a ter um relacionamento com ele. Em seguida, o YouTube fala que eles estão quase chegando na cobertura dele, mas que ele precisa dizer antes algo para ela. Então, ele para o carro e fala que ela não é a mulher que ele está procurando, porque ela está demonstrando ser uma interesseira, porque ela não quis passar o contato, mas só mudou de ideia quando viu sua Lamborghini. Ele fala que é para ela descer do carro, porque ele não quer mais sair com ela e a deseja um bom dia. E ela desce do carro e bate a porta. O vídeo começa com Joel e seu amigo Frank abordando essa mulher em um posto de gasolina para aplicar o teste da interesseira. Joel pergunta se ela precisa de ajuda para abastecer o seu carro e fala que ela parece estar com muito frio. Ela responde que suas mãos estão com frio e o seu corpo também está com muito frio. Frank pergunta aonde ela vai. Ela responde que é segunda-feira e que ela não vai sair, só está abastecendo o seu carro. Então Joel brinca com ela e pergunta se ela vai na igreja com essa roupa. E ela leva na brincadeira e fala que não. Em seguida, Frank pergunta para ela se eles ajudassem ela a abastecer o carro, se ela não podia passar o seu número. Ela fala que pode sim e passa o contato de telefone para Frank. Então Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que não, mas que não está procurando relacionamento agora. Então Joel pergunta o que aconteceu com ela. Ela responde que seu último namorado a traiu e ela sofreu muito com isso. Então Joel e Frank falam que sentem muito e sabe como é duro passar por isso. Frank fala que também já passou por isso e não foi nada fácil. Então Joel fala que se o ex-namorado dela fez isso é porque ele não a merecia. Eles conversam um pouco e Joel diz que ela vai encontrar um homem que seja legal e fiel. Então ela pergunta qual é o nome deles e se apresenta e fala que se chama Olivia. Ela fala que eles estão conseguindo animar o dia dela e pergunta de onde eles são. Joel fala que eles são novos na cidade e que estão tentando fazer amizades. Então Joel fala que eles gostaram de conversar com ela e que ela é muito gente boa e os tratou super bem. Em seguida, Joel revela para ela que eles são youtubers e que estão passeando com seu carro novo. Então, nessa hora, Joel chama ela para ver o carro novo que eles compraram, que está logo ali do lado. Então, depois de ver o carro deles, ela fala que o carro é muito bonito e pergunta se é uma Lamborghini. Frank confirma que sim e fala que eles estão gravando um vídeo para o YouTube e que eles estão fazendo um teste para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito legal com eles, e mostra a Lamborghini por dentro para ela. Joel explica que se ela não quisesse falar com eles, eles iriam até o seu carro e se ela fosse atrás deles e mudasse de ideia, que ela seria uma Gold Digger, mas que ela é uma mulher muito humilde e que está de parabéns. Então, Frank fala para ela se apresentar na frente da câmera e falar o seu Instagram para que os seus seguidores possam segui-la na rede social.
Ela então faz do jeito que ele falou e passa seu Instagram. E Frank pede seus seguidores para segui-la na rede social. E terminamos o teste com uma garota que não foi interesseira. O vídeo começa com Kai chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, e ela diz que está bem e pergunta o mesmo para o rapaz. E ele a responde dizendo que está bem e elogia a garota, dizendo que ela está muito linda, e ela agradece o elogio. Ele então pergunta se ela poderia passar o seu número para ele. A mulher faz uma cara de rejeição e diz que ele é muito novo para ela. O rapaz então pergunta para a moça quantos anos ela tem, e a moça diz que tem 29. O rapaz então fala que ela nem é tão velha assim, mas mesmo assim a garota fala que o rapaz é muito novo e não pode lidar com ela. O YouTube então toma fora da mulher e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, na mesma hora ela volta correndo para falar com ele. A mulher pede o YouTuber para baixar o vidro e ele faz como ela pediu. A garota então pergunta se aquele carro é mesmo dele e o YouTube responde que sim. A moça então pergunta se eles poderiam dar uma volta junto no carro de Kai. O rapaz então logo questiona a garota perguntando se ele não é muito novo para ela. A mulher então diz para ele que ela estava apenas brincando e que isso não tem nada a ver. O rapaz então pergunta o que ela vai fazer com ele dentro do carro e a garota diz que eles podem se divertir. O YouTube pergunta para a garota o seu nome e ela fala que o nome dela é Alice. O rapaz pergunta para a mulher o que ela está fazendo ali essas horas e ela responde que estava procurando algo para comer. O rapaz então entende e fala que é novo na cidade, parou ali para abastecer, mas que se encantou com a beleza dela e resolveu chegar nela para conversar um pouco. E a garota então agradece o rapaz, mas que para ele foi como se ela tivesse arrumado uma desculpa para não falar com ele. A garota então fala que não é nada disso e que porque realmente achou que ele era um pouco novo, mas como ele disse que daria conta dela, ela resolveu voltar e dar uma chance para ele. O rapaz então pergunta se ela conhece um bom restaurante aqui perto, pois ele está com muita fome. A mulher fala que tem sim e que ela pode mostrar para ele o caminho. Kay aceita e chama ela para entrar no carro com ele. A moça então caminha em direção ao banco do passageiro, achando que vai se dar bem com o rapaz. E após eles entrarem no carro, a garota pergunta para ele o que ele gosta de comer. E ele diz que está a fim de comer carne. A mulher diz que ela conhece um rodízio ali perto e é um bom lugar para eles irem. Kai então gosta da ideia e fala que após eles comerem, eles podem pegar algumas bebidas. Ela então fala que a ideia do rapaz é fantástica e fala que eles poderiam fazer desse jeito. O YouTuber então muda de assunto e pergunta de onde a garota é. E ela diz que é de Chicago e pergunta para Kai de qual cidade ele está vindo. O rapaz fala que teria uma empresa em Houston e diz que agora está querendo expandir seus negócios para essa cidade. A garota acha interessante e fala para o YouTube se ele estiver precisando de ajuda, ela está disponível. O rapaz então diz que não seria preciso e que ela pode ficar tranquila. A moça então fica toda se achando e então o YouTube fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e a conversa deles acaba por ali. A moça fica revoltada com o rapaz e ele então pede para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Kai. O vídeo começa com o Nate pedindo uma informação para essa garota. Ele aborda perguntando se ela é daquela cidade e pergunta a localização de um local. Mas então a mulher fala para o rapaz usar o seu celular. Ele fala que o seu telefone descarregou e a moça fala que isso não é um problema dela e que ela está indo embora. O YouTube então não insiste muito e já vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Ela volta falando para ele que pode mostrar a localização para ele agora.
O YouTuber então fala que não é mais necessário, pois ele já encontrou um carregador para o seu celular. A mulher elogia o carro, dizendo que ele está arrasando com esse carro dele e que ela aprecia isso. O rapaz agradece e pergunta o que ela estava indo fazer com tanta pressa. A garota fala que estava indo para a pista de caminhada caminhar com sua amiga. O YouTuber então pergunta se ela não está com pressa. Ela fala que não, pois sua amiga tinha mandado mensagem avisando que ela ainda não tinha chegado na pista. O rapaz entende e fala para ela que ele acabou de chegar na cidade, ficou sabendo desse restaurante e achou que ela poderia mostrar para ele, mas que ela foi muito rude com ele. A garota se desculpa com o rapaz e diz que essa não era a sua intenção. Ela só estava com um pouco de pressa, pois estava atrasada, mas que agora ela está disponível para mostrar a cidade para ele. Nate fala que tudo bem e pergunta se a garota namora. Ela fala que não, que terminou há pouco tempo. O rapaz então pergunta por que ela terminou. A moça então fala que é porque o seu namorado não estava com boas condições para fazer suas vontades. O YouTube fica impressionado com a resposta dela, mas convida ela para entrar no seu carro. A garota entra sem pensar duas vezes, achando que iria se dar bem com o Nate. E após a moça entrar, o Nate diz que ele acabou de chegar, mas que ele já está querendo saber o que tem nessa área. A garota então diz que ela mora ali, mas também não conhece muitos lugares, mas que eles podem usar o celular. O YouTube fala que ok e pergunta quanto tempo ela está morando ali. E a moça diz que há cerca de um mês. O rapaz entende, então a garota fala que todos seus amigos moram ali, por isso ela se mudou para lá. O Nate então pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia, e a garota fala que ela iria caminhar com suas amigas, mas que já está desistindo e que talvez ela iria em uma loja de roupas comprar algumas peças, e pergunta o mesmo para Nate. Ele fala que mais tarde ele tem uma reunião de negócios com seus amigos e que eles estão prestes a abrir uma mídia ali e estão procurando estúdios. A garota acha interessante e fala que se ele precisar de uma modelo, ela estaria disponível. O rapaz fala que ok, mas diz que não será mais necessário, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e voltou querendo mostrar a localização só por causa do seu carro. A garota tenta se explicar, dizendo que não e acaba se enrolando. O rapaz então fala que ele sabe a verdade e pede para ela descer do carro. A moça acha ruim e fala que o carro deve ser alugado, mas no fim tomou um fora do Nate. O vídeo começa com Damon abordando essa loira. Ele elogia a beleza dela e fala que ela tá espetacular. Ela pede desculpas e fala que não tem dinheiro para dar para ele. Damon então pergunta por que ela acha que ele ia pedir dinheiro para ela, se é só porque ele tá trabalhando no McDonald's. Ela então fala que só está com pressa e que achou que ele ia pedir dinheiro. Damon fala que não, que ele é novo na cidade, está apenas tentando fazer amizades e que ele perdeu quase todo o seu dinheiro em aposta e agora está trabalhando no McDonald's para tentar se levantar de novo. Ela fala que não está interessada em saber da vida dele e que isso não importa para ela. Ele fala que só está tentando criar uma conexão com ela. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ela então fala que ele é muito velho para ela e manda ele se olhar no espelho. Em seguida, ele pergunta se pode pelo menos pegar o Instagram dela, mas a garota fala que não, porque ela não vai respondê-lo. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, e ela responde que é porque ele não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia, aceita o fora e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas a mulher vê a incrível Lamborghini de Damon e na mesma hora ela pede desculpas e fala que não estava falando sério e que só estava brincando com ele. Ela então pergunta se esse carro é mesmo dele.
Damon fala que sim e que foi uma das coisas que restou da sua fortuna. A mulher então pede para dar uma voltinha em seu carro. Ela então fala que se ele tivesse dito que tinha um carro desses, que ela teria parado para conversar com ele pelo menos alguns minutos. Em seguida, Damon fala que eles podem conversar melhor e mais à vontade dentro da Lamborghini. Ele pergunta se ela quer entrar e ela fala que sim, que quer dar uma voltinha. Ela então entra achando que vai se dar bem com o cara e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o Damon fala pra ela que não gostou dela ter chamado ele de velho e fala que ela perdeu a chance de sair com ele do modo que ela tratou ele. Ele fala que ela é muito interesseira e fala pra ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro. Ela pede, por favor, para ele não tirá-la do carro. Ele fala pra ela que ela teve sua chance e manda ela descer. Ela desce do carro e chama ele de velhote. Mas no fim, ela foi rejeitada pelo Damon e acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London. Ele elogia a beleza da mulher e fala que ela tá linda demais. A mulher agradece o elogio. Ele então pergunta de onde ela é. E a mesma responde que é de Houston. London então fala para ela que ele é da Nigéria e pergunta para onde ela tá caminhando. E ela fala que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que não passa telefone para estranhos. Ele não insiste e a deseja um bom dia e vai até a porta da sua Lamborghini Urus. A mulher na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então pergunta o que ele quer fazer agora. E ele responde que queria seu número e conhecê-la, mas que ela não passou seu número. A garota fala que agora ela está interessada. London pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que não, que ela está solteira agora e que eles deveriam se conhecer melhor. Ele então pergunta por que ela está agindo assim agora e tratando ele bem. E ela responde que ela quer entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. London então fala que ela é muito bonita e chamou sua atenção. E pergunta se ela é isso tudo mesmo que ela está aparentando. E ela responde que é ele que vai ter que descobrir. Ele então responde que quer descobrir sim, porque as morenas chamam muito a sua atenção e que ele gostou muito dela. A mulher responde que ele também é um homem muito elegante. O YouTube então pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que até hoje nenhum homem a convidou para entrar numa Lamborghini e que seria a primeira pessoa a chamá-la. London então chama ela para se sentar no carro com ele e ela faz do jeito que ele falou. E vamos ver aonde isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela responde que ele tem um carro legal e que espera que ele seja um cara que cuide bem dela e que não seja um pão duro. London então fala que ela também teria que trabalhar para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ela fala que poderia tentar ajudá-lo. London então pede para ela falar 5 qualidades dela. Ela fala que é boa de cama, sabe cuidar de um homem e cuidar bem da casa. London então fala que isso é o básico e que ela não está agregando nada para ele. E que na verdade ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não, que ele está errado. E fala que ele queria o número dela e por que agora ele está dizendo isso. London fala que sim, mas mudou de ideia e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se vai ser assim mesmo e London confirma que sim. Ela desce do carro e London a deseja um bom dia. E ela acabou se dando mal.
E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.